Ascensão de um rei. A escolha de Saul. A história de Saul é uma das mais fascinantes e complexas da Bíblia, marcada por momentos de glória e desafios profundos. Na antiga Israel, em meio ao clamor do povo por um líder, a nação estava em um ponto de inflexão. O desejo por um rei era uma resposta ao caos e à desunião que prevaleciam. Um homem da tribo de Benjamim surge como a resposta. Este homem, Saul, era conhecido por sua coragem e determinação. Saul, figura imponente, alto e forte, era a imagem da esperança. Sua presença inspirava confiança e respeito entre os israelitas. O povo, cansado de guerras e incertezas, ansiava por segurança, estabilidade e um futuro melhor. Eles buscavam um líder que pudesse trazer paz e prosperidade. E Deus, em sua infinita sabedoria, ouviu suas preces. Escolheu Saul para guiá-los, acreditando que ele poderia unificar a nação e liderá-la com justiça. E por meio das mãos de Samuel, seu profeta, ungiu-o como o primeiro rei de Israel. Este ato simbólico marcou o início de uma nova era para Israel. Era o alvorecer de uma nova era, um sopro de esperança para a nação escolhida. A ascensão de Saul ao trono trouxe consigo promessas de renovação e um futuro brilhante para o povo de Israel. Unção divina e primeiras vitórias. Um começo promissor. E Saul, como um barco a navegar em águas calmas, conduziu Israel a um período de glória. Guiado pela mão de Deus, obteve vitórias retumbantes, derrotando seus inimigos e expandindo as fronteiras de Israel. Sua coragem, como a de Davi frente a Golias, ecoava pelo reino, inspirando a todos. O povo o celebrava como um herói, um enviado dos céus. A promessa de um futuro brilhante, como o nascer do sol em um dia claro, se desenhava no horizonte. Sombras de desobediência, o início da queda. Mas o poder, como um canto de sereia, muitas vezes seduz e corrompe. As primeiras rachaduras na armadura de Saul surgiram quando ele, em um ato de desobediência, ignorou as instruções divinas. Na batalha contra os amalequitas, poupou o rei e os despojos da guerra, contrariando a ordem de Deus. Essa falha, um passo para longe da graça, marcou o início da queda de Saul. A semente da arrogância, como uma erva daninha, começava a germinar em seu coração. O peso do orgulho, distanciando-se da graça. A desobediência, como um rio que transborda, abriu caminho para a ruína. O orgulho, como um cipó que sufoca, se enraizou no coração de Saul, afastando-o de Deus. Ele se tornou vaidoso, buscando glória para si, esquecendo-se de quem o havia elevado. Ignorou os conselhos sábios de Samuel, guiando-se pela arrogância e pela paranoia. A sombra da queda se aproximava, envolvendo o outrora glorioso rei em um manto de escuridão. Consequências da rebeldia. Um reino em crise. As consequências da desobediência, como pedras em um caminho, obstruíram o futuro de Israel. O Espírito de Deus, outrora presente, se retirou, deixando Saul à mercê de suas angústias. O reino, antes próspero como uma plantação de café em flor, começou a ruir. Inimigos, antes distantes como a lua, se fortaleceram. A glória do passado se esvaía como a água entre os dedos, consumida pelo fogo da arrogância do rei. A queda de um rei, o preço da soberba. A história de Saul é uma das mais trágicas e emblemáticas da Bíblia. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo. No entanto, sua jornada foi marcada por decisões impetuosas e uma crescente arrogância que o afastou do caminho divino. Em um último ato de desespero, na batalha contra os filisteus, Saul, cego pelo medo, buscou a ajuda de uma necromante,
violando a lei sagrada. Este ato de desespero foi um reflexo de sua perda de fé e confiança em Deus, um sinal de sua queda iminente. Na manhã seguinte, ferido e sem esperança como um pássaro de asa quebrada, Saul tirou a própria vida. Sua morte não foi apenas física, mas também espiritual, simbolizando a destruição de um homem que uma vez teve tudo, mas perdeu tudo devido à sua própria soberba. Seu reinado, que começou como uma promessa de um futuro brilhante, terminou em tragédia, como um dia que termina em tempestade. A coroa, que um dia foi símbolo de poder e glória, agora jaz na lama, um testemunho mudo de sua queda. A história de Saul, um espelho da fragilidade humana, serve como um alerta atemporal sobre os perigos do orgulho e da desobediência a Deus. É um lembrete de que, independentemente de quão alto subimos, a soberba pode nos derrubar, e a verdadeira força reside na humildade e na fé. Lições de liderança. Humildade e obediência. Mas a história de Saul, apesar de sua tristeza, é um farol que nos guia. Ensina que a verdadeira liderança não reside no poder ou na glória, mas na obediência a Deus. Um líder, para ser justo como Tiradentes, precisa colocar a vontade divina acima da sua. Reconhecer que o poder é uma dádiva, um empréstimo que deve ser usado para servir ao próximo. O legado de Saul, um alerta para as gerações. A história de Saul, como um provérbio passado de geração em geração, nos ensina que a humildade é o alicerce da sabedoria. Arrogância e autossuficiência, como o canto da sereia, nos afastam da prudência. Um líder humilde reconhece suas falhas, busca a orientação divina e aprende com seus erros. A humildade, como a persistência de um rio que corre para o mar, demonstra um coração sábio e corajoso. Reflexões atemporais. Espelho para os líderes de hoje. A história de Saul, um reflexo da nossa própria natureza, serve como um espelho para os líderes de hoje. Em um mundo obcecado por poder e sucesso a qualquer custo, ela nos convida a trilhar o caminho da humildade e da integridade. É um chamado para olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos: como estamos exercendo nossa liderança? Estamos honrando os princípios divinos em nossas ações? Encontrando a luz na tragédia, um chamado à reflexão. Apesar da tragédia que marcou o fim de Saul, sua história não é desprovida de esperança. Como um jardim que renasce após a chuva, ela nos lembra que a graça de Deus está sempre disponível, pronta para nos perdoar e nos guiar de volta ao caminho da retidão. A história de Saul é um lembrete poderoso de que a humildade e a obediência a Deus são os pilares de um reino próspero, tanto na vida pessoal quanto na liderança. Conclusão. As armadilhas do poder e a força da humildade. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é uma jornada marcada por glória e tragédia. Um ciclo que se repete ao longo da história. Saul foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, mas sua ascensão ao poder trouxe desafios que testaram sua fé e caráter. Ele começou como um líder humilde, mas com o tempo, o poder e a ambição começaram a corromper seu coração. Sua vida, como uma canção que mistura alegria e tristeza, nos ensina sobre as armadilhas do poder, a importância da humildade e a força da obediência a Deus. Quando Saul se afastou dos ensinamentos divinos, ele perdeu não apenas seu trono, mas também a paz interior. A história de Saul é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança vem da servidão e da devoção a algo maior do que nós mesmos. Que a história de Saul nos inspire a buscar a verdadeira grandeza, não nas glórias efêmeras deste mundo, mas na força silenciosa da humildade e na busca constante pela vontade de Deus. A verdadeira grandeza não está em coroas ou títulos, mas na capacidade de servir e amar os outros com um coração puro.
Que possamos aprender com os erros de Saul e nos esforçar para viver vidas de integridade e humildade. E que, em nossa jornada, possamos sempre buscar a orientação e a vontade de Deus, encontrando força na humildade e na fé.